Uma boa noite a todos. Como é que estamos hoje? Estamos bem? Teve uma oportunidade de passar algum tempo com a sua mãe? Espero que sim. Alguns estão longe, né? A minha mãe está longe. Mas, um tempo especial, gostaria de parabenizar todas as mães aqui. É o momento de lembrarmos, de celebrarmos as nossas mães. Então, eu tenho aqui uma foto recente da minha mãe. Hoje de manhã, o Joel levou minha mãe e meu pai para comer café da manhã fora. Então, foi algo especial. E agradeço a Deus por minha mãe. Ela foi um instrumento nas mãos de Deus para moldar o meu coração. E eu digo que não foi nada fácil. Necessitou bastante esforço, bastante fé, bastante perseverança. Vocês acham que o pastor Randall era um santinho, mas eu tinha os meus momentos, sabe? Eu gostava muito de ser curioso. Não sei se alguém era curioso, gostava de ver como que o fogo agia, né? Às vezes eu botava fogo nas coisas. Até tinha uma vez que eu queria ver o que acontecia se eu jogasse alguns pregos ali no estacionamento, né? Se ia furar os pneus do carro dos meus pais, né? Então teve vários momentos que a minha mãe teve que me disciplinar, né? O papai estava fora e ela teve que me disciplinar. E eu lembro de um momento em que eu estava sendo disciplinada. Ela era uma reguinha de madeira, e ela estava ali bem frustrada, assim, e ela foi me disciplinar no lugar que Deus deu, né, para disciplinar, e quebrou a reguinha. E eu lembro que aí ela começou a chorar, desabou em choro. Aí eu fiquei confuso, né? Quem deveria estar chorando, né? Minha mãe ou eu? Mas ela estava chorando por causa dessa tarefa difícil, né? De ser mãe, de conduzir os filhos e, às vezes, essa tarefa difícil de disciplinar os seus filhos, né? Bem, nenhuma mãe é perfeita, a gente sabe disso. Mas o que nós podemos confiar é que Deus está sempre presente com as nossas mães, né? E trabalhando em e através de, né? Então, eu gostaria de deixar um versículo para as mães. É o versículo do dia para as mães, Efésios 3, versículo 20 e 21. E diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que nós aprendemos nesse versículo é que Deus, ele é capaz, né? E ele é capaz de fazer muito maior, infinitamente mais, né, do que realmente nós pedimos ou pensamos. Isso de acordo com o seu poder que atua em nós e através de nós. Então nós podemos descansar tranquilos que Deus está agindo através da criação de filhos, através de ser mãe, de ser pai. Não é fácil, mas Deus está usando isso para nos moldar na imagem e semelhança de Jesus. E Ele está também usando toda essa obra que Ele faz em nossa vida para abençoar outros, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Bem, esse não é o nosso texto hoje. Nosso texto hoje é 2 Reis, capítulo 4. Nós estudamos 1 Reis e uma parte de 2 Reis, mas não chegamos a essa história na vida de Eliseu. Estávamos focando mais em Elias, o profeta. Mas, conversando com o Andreu sobre
o tema de hoje à noite, pensamos em escolher uma mãe da palavra de Deus, e eu gostei muito da história dessa mãe. Então, eu gostaria de começar a ler em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então aqui nós conhecemos uma mãe, né, e uma viúva, isso da época de Eliseu, grande profeta. E como era a situação dessa mãe? Era uma situação bem difícil. Imagine o sofrimento dessa mãe. Ela era uma mãe angustiada. E você pode ver que o texto diz que ela era uma viúva. Então, naquela época, naquele tempo, ser viúva era ser vulnerável, às vezes desprezada, muitas vezes desamparada, só. E com certeza tinha uma vida difícil. Não tinha em Israel, nesse momento, muito amor pelas viúvas daquela época. Então você pode ver que ela estava passando por uma época muito difícil na vida dela. Mas também podemos ver nesse texto que ela foi uma mãe fiel a Deus. O marido dela, que ela explica a Eliseu, era um servo de Deus. Era um servo de Eliseu, dos profetas, né? E era temente a Deus. E tudo isso numa época de grande idolatria, de grande impiedade, né? Os israelitas estavam longe de Deus, eles não estavam servindo a Deus, eles até perseguiam os profetas. Então, você pode ver que esta era uma família que realmente temia ao Senhor, queria agradar ao Senhor e servir ao Senhor de todo o coração. Essa é a ideia que nós temos. Mas o seu marido faleceu, morreu. E ela poderia ter entrado em desespero. Ela poderia ter criado uma grande mágoa. Servimos ao Senhor e olha o que aconteceu. Nós queríamos fazer o bem e olha só, o mal veio a nós. Mas em vez dela entrar em desespero, em vez dela demonstrar grande mágoa, o que ela fez? Ela diz aqui no texto, ela foi falar com o profeta Eliseu, mas a verdade é que ela clamou a Eliseu. Ela clamou com toda a sua alma. Chegou clamando, falando da sua grande necessidade. Para piorar a situação, ela era uma mãe endividada. Você já passou por dívidas? Já ficou endividado? Não é fácil, né? Todo dia você fica com aquela preocupação. A Bíblia diz que você se torna escravo, né, de quem te empresta. Então ela estava numa situação de dívida e era um empréstimo razoável, um empréstimo significante. Portanto que os seus 2 filhos eram dados como garantia. Agora, nessa época, até na lei de Moisés era aceitável, uma proposta dessas era também legal, né? Na lei de Moisés falava sobre isso, tinha todas as instruções sobre como deveria ser conduzido isso. Não sei se estava sendo conduzido de forma legal, mas nós podemos dizer que, pelo menos, os credores tinham todo o direito de exigir o pagamento dessa dívida. Então essa mãe estava realmente numa situação complicada. E ela clama ao profeta, ela clama a Deus. Você pode ver no 2º versículo, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Eliseu era um homem de muita influência, muito importante,
muito importante na história de Israel, da palavra de Deus. Então você pode imaginar uma viúva chegando a ele. Como que ele respondeu? Ele não respondeu julgando, não respondeu condenando. Olha só, como é que vocês entram em dívida? Olha só, agora vocês vão ter que pagar. Você cavou e agora, né, o seu buraco, agora você vai ter que entrar nesse seu buraco. Ele não reagiu assim. Também ele não ignorou essa viúva. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho assuntos importantes, eu sou profeta. Não, ele não ignorou essa mãe, essa viúva. Ele também, como profeta, não começou uma pregação. Deixa eu pregar para você, né? Deixa eu te ensinar que não é para fazer essas coisas, ou você precisa agir assim. Não. O que ele perguntou? Como posso ajudá-la? Né? Ofereceu ajuda, ofereceu socorro. Interessante, se você olhar no capítulo anterior, em 2 Reis 3, versículo 13, Eliseu estava na presença do rei de Israel, o rei Jorão, e era um rei ímpio, um rei que não temia Deus, fez muito mal, muita maldade. E Jorão queria uma audiência com o profeta e Eliseu disse, não, eu não vou te dar uma audiência, eu não vou falar contigo. Mas como uma viúva, né? Como uma viúva temente a Deus, essa viúva teve audiência com o profeta, com o representante do Senhor. E o que ela descobriu a respeito desse Deus? Que esse Deus é um Deus compassivo. Um Deus compassivo. Você reconhece que Deus, ele é um Deus compassivo? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, o Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, não é um Deus de amor, não é um Deus de compaixão, bem diferente do Novo Testamento. Não, nós podemos ver claramente no Antigo Testamento várias menções, vários eventos em que Deus mostrou grande compaixão, grande compaixão. E aqui você pode ver que Deus se importa. Você já questionou a Deus dessa forma? Deus, alguém se importa? Você se importa? Nós podemos ver aqui um Deus que se importa. Se importa com uma viúva, com uma pessoa de pouca importância naquela época. E até com os seus obreiros, Às vezes, como pastor, a gente lida com certas dificuldades e a gente fica pensando, poxa Deus, eu estou te servindo e parece que as coisas não dão certo, né? Não saem do jeito que eu gostaria. E certamente essa mulher, ela poderia estar avaliando isso, né? As coisas não deram muito certo, mas Deus é um Deus de grande compaixão. Então Eliseu, o representante de Deus, esse Deus compassivo, ele faz um pedido estranho aqui. E você pode acompanhar no versículo 2 ainda. Diz, diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Que situação financeira. O que ela tinha em casa? Só uma vasilha de azeite. O que significa isso? Que ela provavelmente vendeu tudo que ela tinha. Ela fez o possível e o impossível, ela fez tudo que ela podia para quitar a dívida, para lidar com as necessidades que ela tinha e só sobrou isso. Eu já cheguei a momentos de necessidade, mas não a um extremo desse. Talvez você já passou por grandes necessidades, talvez algo semelhante. Então imagine como foi. Mas o que Deus faz aqui? Ele usa o pouco que essa mãe teve e multiplicou. Deus faz isso, não faz? Ele usa o pouco que nós temos e ele multiplica.
E você pode ver alguns dos milagres na palavra de Deus, onde Jesus usou o pouco que tinha e multiplicou. Quando alguns meninos chegaram com alguns pães e alguns peixes, Jesus usou para alimentar uma multidão. Mas o que ela tinha? Ela tinha um pouco de azeite. O que mais ela tinha? Ela tinha energia e força. Ela também tinha 2 filhos. Ela tinha vizinhos. E é interessante que Deus vai usar tudo isso, todos esses recursos, e Ele vai multiplicar para fazer um grande milagre, para suprir a necessidade dessa mãe. Então nós podemos ver também que nosso Deus é um Deus provedor. Ela tinha muito pouco, mas Deus proveu. Você já viu Deus usar o pouco que você tinha para prover? A história dessa igreja aqui, desse prédio aqui, é semelhante, né? Eu lembro quando Deus supriu o terreno aqui, que foi já um milagre. E falando com o Valdir, nós não temos recurso nenhum. Não tínhamos R$10 e Deus foi suprindo para a glória dele. E hoje nós podemos estar num ambiente um pouco maior nessa pandemia, né, para poder reunir. Se estivéssemos onde estávamos antes, não íamos ter essa possibilidade. E pensando nessa situação, nós estamos orando e avaliando nossa plantação lá em Dois Irmãos. Nós temos um grupo de mais ou menos umas 32, 33 pessoas. E nós não podemos reunir, na verdade, no nosso Life Center lá, de forma segura. Então, nós conversamos ali e decidimos que nós vamos começar agora a orar. Que Deus supre algo para nós, um pouco maior, que a gente possa estar, então, reunindo e continuando a plantação da igreja ali. Esse domingo, essa sexta-feira, Deus nos deu uma audiência com o prefeito e explicamos todo o nosso projeto e ele se mostrou bem interessado no que nós estamos fazendo, mas também disse, olha, Dois Irmãos não tem muitos terrenos disponíveis, estamos comprando terrenos, na verdade. Mas eu não saí daquela reunião desanimada, eu pensei, então Deus, Ele tem outro plano, Deus pode suprir. Então ore que Deus vai suprindo, né? O pouco que nós temos, não temos muito, mas Deus pode multiplicar o pouco que nós temos para prover. Versículo 13, 4, continua dizendo, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vê separando as que você for enchendo. Então você pode ver que Deus provê, mas era importante para essa mãe, essa viúva, escutar a palavra de Deus e obedecer. As palavras de Deus através do profeta eram bem específicas. Então o que ela deveria fazer? Ouvir, prestar atenção e seguir. Às vezes as pessoas falam para mim, pastor, sabe, eu confiei em Deus, mas ele não me atendeu. Só que ao observar, essa pessoa não estava prestando muita atenção à palavra de Deus, não estava nem seguindo a palavra de Deus, não estava nem buscando a palavra de Deus, mas estava exigindo que Deus fizesse um milagre. Mas eu acho aqui bem interessante o que o profeta diz, olha, peça muitos. Sai e não fica só com uma vasilha ou outra, peça muitos. O quanto que você pode e mais. E você pode ainda ver que depois de dizer peça muitos, diz depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Alguns avaliando isso estavam dizendo, olha, seria importante
trazer os filhos de volta para casa e fechar as portas porque os credores estavam vindo e eles não podiam simplesmente tirar os filhos se estavam dentro de casa. Então pode ser. Mas também pode ser que isso era um momento bem especial e bem particular de Deus mostrar para essa família que Ele ia prover, que Ele ia fazer grandes coisas. Uma das coisas que você percebe de muitos milagres, né? Muitos milagres na palavra de Deus não são para as multidões. Acontecem para um indivíduo, acontecem para uma pequena família. Nós temos muitas igrejas, né, que vão, assim, a propaganda que vem é que vai ver muitos milagres. Mas você vê aqui em muitos instantes da palavra de Deus que Deus, Ele se revela, Ele se mostra grande, Ele mostra todo o seu cuidado em casa no particular. Às vezes estou fazendo visita e as pessoas pedem, pastor, por favor, ore que haja um milagre. E eu posso dizer, olha, posso orar sim. E Deus, Ele é totalmente poderoso, Ele pode fazer esse milagre que você está pedindo, se for na vontade dEle. Mas esse é o lugar que Deus age. Não é, vai lá na igreja, vai lá no culto, vai lá na frente e você verá a provisão de Deus. Não, Deus não precisa do espetáculo. Deus pode agir na sua casa, no particular. E nesse momento foi isso que Ele fez. Então nós podemos ver também uma mãe obediente. Uma mãe obediente. Ela não disse, é muita coisa, é muito perigoso, eu não sou muito de falar com as pessoas, né? Eu não sou muito de sair de casa. Não, ela obedeceu. Ela obedeceu a palavra de Deus da boca do profeta. Isso me lembra de um hino que cantávamos, eu não sei se cantamos aqui muito, crer e observar. Alguém lembra? Crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E o que isso quer dizer? É que nós precisamos de obediência para ver a ação de Deus. Deus, claro, Ele pode agir sem nossa fé, mas muitas vezes Ele age com a nossa obediência. Crer e observar. Crer e obedecer. Então, tão importante para essa mãe colocar em prática, então, a palavra de Deus e ver Deus agir na vida da sua família. E olha só o que acontece, versículo 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Que milagre, que milagre. Você pode imaginar essa mãe com a vasilha dela enchendo uma vasilha e depois a outra. Esse milagre não foi instantâneo, foi até demorado. E eu acho que você pode ver o ânimo e a expectativa, aquela esperança voltando, com cada pote cheio. Isso me lembra de mais um hino. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são. Isso tudo vindo da divina mão. Então nós podemos ver que Deus, ele teve uma lição especial para essa mãe. De que Deus estava suprindo devagar e sempre ali todas as necessidades que ela tinha. Eu acho que talvez ela estava contando. Eu acho que isso já dá para pagar uma porção, um pouco da dívida. Isso já dá para pagar metade da dívida. Nossa, isso já dá para pagar toda a dívida. Já tem a mais, e a mais, e a mais. E quando que vai parar? Que milagre.
Junto com isso, nós podemos ver uma mãe de fé, né? Uma mãe de fé. A quantia de vasilhas que ela e a sua família recolheram, né? Ela e os seus filhos recolheram, refletia a fé dela. E que bom que ela demonstrou fé o suficiente para juntar várias vasilhas, muitas vasilhas. Isso me faz pensar que às vezes nós nos contentamos com pouco, né? Às vezes nós temos pouca fé. Pouca fé. Pensando nas necessidades da nossa família, né? Qual a maior necessidade? A salvação dos nossos filhos, né? Dos nossos familiares. E às vezes nós pensamos, esse meu parente, esse meu filho nunca vai se converter, nunca vai conhecer Jesus. Tenha fé. Ore. Esse meu colega de trabalho nunca vai se converter. Esse meu colega de aula nunca vai se converter. Essa minha professora nunca vai se converter. Vamos ter fé. E pela graça de Deus já tive professores que se converteram, né? Professores meus, colegas de aula meus, vizinhos meus que se converteram. Deus agindo. Muito legal de ver, olhar aqui e ver todos vocês aqui, como Deus agiu na vida de vocês, e isso através de outras pessoas, muitas vezes, né? Orando, testemunhando, crendo que Deus ia agir. Nós nos contentamos com o pouco. E eu fico pensando nesse projeto de 2 irmãos. Deus tem todo o poder, Ele pode suprir, com certeza. Então nós vamos orar e nós vamos ver Deus agindo. Mais ou menos 1 ano atrás, nós começamos um projeto lá em Lomba Grande, o Sítio da Esperança. Foi fechado, né, cancelado todos os retiros e acampamentos ali. E eu lembro, conversando com o Edson, ele estava desanimado, pensando, e agora? O que vai acontecer? E foi legal de ver Deus suprindo. Nós orando e Deus suprindo por 1 semana e outra semana. Né? O Lehman veio, né, e conseguiu trabalhar junto. E 1 semana após a outra semana, Deus suprindo. Estamos há mais de 1 ano na pandemia. E não parou o trabalho ali. E se você for visitar o Sítio da Esperança, você vai ver grandes mudanças, e aquilo vai ser muito útil para as nossas igrejas. E também estão até pensando em uma plantação de igreja ali em Lomba Grande. Então vamos orar que Deus continue ampliando aquele ministério, aquele trabalho ali. Essa mãe tinha fé, ela tinha muita fé, e Deus agiu e supriu grandemente, grande graça, grande bênção. Versículo 6 diz, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deus supriu a quantia exata. Você já teve uma experiência assim, que Deus supriu a quantia exata do que você estava precisando? Várias vezes isso já me aconteceu, de Deus suprir exato. Não menos, não mais, mas exatamente o que era necessário naquele momento. E Deus fez isso para essa mãe. Por quê? Porque Ele é um Deus de poder, um Deus de grande poder. Você pode imaginar essa mãe chegando ao profeta dizendo, né, clamando, eu preciso de ajuda. E o profeta dizendo, tá, vou te ajudar, aqui está uma esmola. Isso não ia ser o suficiente. Né? Uma esmola não ia ser o suficiente. Mas Deus é um Deus de grande poder e supriu toda a necessidade que ela tinha. Porque Deus, Ele é o Deus que pode suprir o impossível. Não tem nada impossível para Ele.
Nada é impossível. Continua o versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então supriu o suficiente para pagar a dívida. Então Eliseu não disse assim: corre, né? Corre dos seus credores. Nós vamos fazer um plano de fuga, né? Prison break aí, vamos lá, né? Você vai fugir dos seus... Não. Era necessária justiça, né? Era necessário o pagamento dessa dívida. E Deus supriu o suficiente para pagar essa dívida, mas supriu muito, muito, muito mais o suficiente para o sustento dela, tudo que ela necessitou para cuidar dos seus filhos e da sua casa. Então nós podemos ver que Deus também é um Deus justo e redentor. Deus é um Deus justo e redentor. Houve uma dívida a pagar. Nós não estamos vendo aqui nesse texto que esses credores eram pecadores, porque eles estavam fazendo a coisa errada. Não, eles estavam fazendo a coisa certa aqui, pelo que a gente entende. Mas Deus pagou, Ele supriu a dívida e ela nunca mais teve que se preocupar com seus credores. É um alívio quando uma dívida é paga, concorda? Um alívio muito grande quando você não precisa mais pagar uma dívida. E isso nos lembra do Evangelho. Isso nos lembra das boas notícias da salvação. E nós podemos ver em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Pense um pouco na nossa dívida com Deus. Nós tínhamos uma grande dívida com Deus por causa do nosso pecado. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo. E nós pecamos contra esse Deus, nós rebelamos contra esse Deus. E nós temos então uma grande dívida de injustiça. Mas o que nós podemos ver nesse versículo é que Deus é um Deus redentor. Nos redimiu por meio do sangue de Jesus. Nós merecíamos morte. O salário do pecado é a morte, diz em Romanos 6:23. Mas nós temos o quê? Nossa dívida paga pela morte, o sangue de Jesus Cristo. Então nós podemos ver a nossa dívida, mas podemos também ver a graça de Deus. E você pode ver aqui que nós fomos redimidos pelo seu sangue e com isso nós fomos também perdoados do nosso pecado, perdoados da nossa injustiça, perdoados da nossa morte eterna longe de Deus. Tudo isso por causa da graça de Deus. Então nós temos um Deus salvador. No momento de nossa maior necessidade, Deus não nos abandonou. Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o seu Filho precioso, Jesus, Deus Filho. E Ele veio, Ele habitou entre nós, Ele mostrou a sua justiça, Ele mostrou que Ele é Deus, Ele mostrou que Ele era um sacrifício suficiente e perfeito. E Ele morreu em seu lugar, em meu lugar, para a nossa salvação. Você pode ver aqui em Colossenses 2, 13 e 14, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Que ilustração fantástica, hein? Nós merecíamos então pagar pelos nossos pecados. Estávamos mortos em nossos pecados, sem poder fazer qualquer coisa para a nossa justiça, para o nosso perdão.
Mas o que Deus fez? Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. E a ideia é que Jesus morreu em nosso lugar, pegando todo o nosso pecado e cravando na cruz. Essa dívida não volta mais. Mas qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta? A minha resposta é responder em fé. Responder em fé. É necessário um dia você dizer a Deus: Deus, eu confio em Jesus Cristo como meu Salvador. Ele morreu por mim, pelos meus pecados. E eu confio completamente no sacrifício dele por mim. Confio completamente na justiça dele por mim. Então nós temos algumas coisas que nós podemos levar de lição para casa, né? Primeira lição de hoje: busque o Senhor na angústia. Busque o Senhor na angústia. Essa mãe, essa viúva, clamou ao Senhor. Para isso é necessário humildade, né? Nós precisamos nos humilhar e nós precisamos clamar a Deus. O André estava dando uma lição hoje essa semana para os pastores, né? Compartilhando a palavra, e ele disse que o que ele percebe no ministério é que às vezes nós somos, né, como pastor, como igreja, o último recurso. Vai para aqui, vai para ali, vai para todas as opções possíveis e finalmente, quando não há solução, chega a Deus. Chega a igreja. Não demore tanto tempo assim. Vai correndo para Deus. Você verá que Deus é um Deus que acolhe. Deus é um Deus que ampara na nossa angústia. Talvez você está passando por um momento assim na sua vida. Um momento de grande angústia, de desespero. Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus da consolação. Deus é o Deus da paz. Esse é o nosso Deus. Segunda coisa, Deus é um Deus que se importa. Falamos da grande compaixão de Deus para com essa viúva. Deus é um Deus de grande consolação. Ele se importa. Talvez os outros não se importem, mas Deus sim. Então nós podemos confiar nesse Deus, que Ele não vai dizer: eu não tenho tempo para você, ou que você se desviou longe demais. Não. Deus, Ele se importa comigo e Ele se importa contigo. Deus também, Ele é muito capaz, totalmente capaz. A minha necessidade é tão grande. Eu pequei tanto que não tem mais esperança, não tem mais volta. Não há nada impossível a Deus. E voltando àquele versículo do Dia das Mães, né? Efésios 3, 20, 21. Aquele é capaz, Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus fez infinitamente mais do que essa mãe, essa viúva pensou possível. Jorrou azeite. Ela nunca imaginou que Deus ia fazer isso para ela. Mas Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso porque Ele é um Deus de todo poder. E Ele está agindo em você. E Ele está agindo através de você. E tudo isso não para a sua glória, não para essa mãe sair dizendo: olha quem eu sou a privilegiada, não. Mas é para a glória de Deus. Para as pessoas verem que Deus é esse Deus maravilhoso que nós servimos. E que Ele receba toda a glória. Por gerações em gerações. E por último, Deus, Ele é Salvador. O que eu gostaria de te encorajar é não sair daqui hoje à noite, ou não ignorar o grande convite de Deus. Jesus faz um convite, Ele diz:
em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde, e achareis descanso para sua alma. Não ignora esse convite de Deus, esse convite do Salvador Jesus Cristo. Todos nós temos uma grande dívida de pecado e de culpa, e nós precisamos de salvação. E Deus já fez tudo. Deus já supriu tudo o que é necessário. Basta você colocar sua fé nessa salvação que Deus oferece em Cristo Jesus. Você já fez essa decisão? Faça isso hoje à noite. Seria o maior prazer eu conversar contigo, pastor André, ou outros aqui, conversarem com você sobre essa grande necessidade hoje à noite. Vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus de grande amor, misericórdia e graça. Merecemos ira e justiça, mas o Senhor nos dá o perdão. Pai, obrigado por essa ilustração na vida de uma mãe, uma situação difícil, e como o Senhor atendeu, como o Senhor cuidou, como o Senhor supriu. Se o Senhor supre para ela, então certamente o Senhor supre também para nós. Eu peço que o Senhor possa estar encorajando os nossos corações com essa mensagem hoje à noite, em nome de Jesus. Amém.